Olá pessoal, mais uma ação e reação hoje, terça-feira, 18 de agosto de 2020. O programa começa com tudo, hoje respeitando o distanciamento social, com álcool gel. Eu estou aqui com o convidado de hoje, o advogado atuante, Sidney Pereira Costa. Também muitas notícias para você. Em Recife, a menina de 10 anos, cujo nome não pode ser divulgado por questões morais, éticas, fez a interrupção da gravidez. Ela que foi violentada, estuprada por um familiar, né? O médico Olímpio Barbosa de Moraes Filho fez a interrupção da gestação. Muita gente contra na porta, muita gente a favor. Essa é a primeira pergunta do Ação e Reação. Se fosse sua filha, se fosse sua neta, sendo estuprada por um vagabundo, seu parente, você interromperia a gestação de uma menina de 10 anos de idade? Essa é a primeira pergunta, que quando é dos outros é fácil, né? Mas quando é nosso, coloque você, a sua filha, a sua neta, a sua sobrinha que você adora, se tivesse com 10 anos grávida, o que você acha que devia fazer? Nossos telefones vão estar aqui à disposição, o WhatsApp 13 997 11 5545, para você agora passar sua mensagem para o WhatsApp, para que a gente possa lê-las no segundo bloco, né? Se é a polêmica, o juiz mandou do Espírito Santo para Recife, mas mesmo assim tumulto na porta. Pessoas a favor, pessoas contra e aquela confusão de sempre, né? Os homeopatas fazem alertas sobre remédios homeopáticos indicados para prevenção e tratamento de Covid, muitas vezes não receitados por especialistas. Tem que tomar cuidado para não receitar homeopatia para tudo aí e depois culpar o remédio por não ter feito os milagres e as curas, né? O Paulo Guedes tem a confiança do Bolsonaro, mas mesmo assim, essa oscilação do Paulo Guedes, o dólar foi para 5,51. É muita gente aí especulando que o ministro vai cair, não vai cair, mas o Bolsonaro, naquele seu estilo, falou: eu entrei com você e vou sair junto com você abraçado, né? O Bolsonaro que vai disputar, segundo comentários, a sua reeleição, mas será que daqui a 2 anos tem uma coisa mais importante para falar? E o Bovespa teve uma queda, hein? 1,7% caiu com essa flutuação do ministro Guedes aí, né? Embora o Bolsonaro falou que está tranquilo. O Flamengo, que vem de 2 derrotas, uma vitória miudinha, atrás do Mauro Isla, vai contratar o Flamengo. E o Santos se livrou do Sacha, né? 1,5 milhão de euros, ou seja, quase 10 milhões por 50% do Sacha. Ele que estava na justiça contra o Santos, né? Pedindo salários, aquelas coisas todas lá. E o Sacha que chegou a ser indicado numa lista de dispensa pelo Sampaoli, as pessoas não lembram. Mas depois jogou, se esforçou e se encaixou no time do Sampaoli. O Sacha, que foi comprado por 12 milhões de reais, vai ser vendido por 10 milhões, 50%. E aí o Santos tem um cascalhinho para pagar a FIFA, que a coisa não está fácil, né? O Santos não pode contratar, mas não pode registrar ninguém pelas dívidas que não foram pagas pela FIFA. É difícil de explicar, né? Um time que vende o Rodrigo por 200 milhões só pagou 6 de dívida, né? É complexo essa questão. Também time de futebol tem que parar de pagar 1,2 milhão, 1,5 milhão para treinador de futebol, entendeu? Isso não existe. Então o cara vai para o Real Madrid, para o Atlético de Madrid, para o Lyon, mas não chega lá. Então fica aqui ganhando menos. Não adianta. Estão acabando com os clubes, né? Esses presidentes responsáveis contratando técnicos aí por fortunas, né? O São Paulo, meu amigo, Pato quer ir embora, já não está jogando, está conformado, né? E tivemos uma lesão aqui que o Passarinho me falou agora, do Paulo Guerreiro. O Inter que ganhou o meio garfado do Santos. Paulo Guerreiro não joga mais no Campeonato Brasileiro. Uma lesão gravíssima e o Paulo Guerreiro abandona o futebol brasileiro. Sidney Pereira Costa, com essas notícias a gente pode começar o programa, né? Queria dar uma boa tarde para você. Pode tirar a máscara que nós estamos a 3 metros de distância, entendeu? Olá, nossos telespectadores. Filete, eu de retorno aqui no meio dessa situação bastante nervosa que ocupou todos os meios, tanto de comunicação, parte pública, parte privada. Eu vou pedir até uma ajuda aí para a equipe sempre alerta lá, Gisele, o Bruno, para dar um foco, que ó, tem 2 tipos de pessoas que vêm no programa, o convidado e o convidado. Eu estou entre esses últimos, porque em fevereiro eu peguei a Covid, por isso eu vou poder tirar mesmo a máscara. Já está imune então, Sidney? Pois é, estou com anticorpos, foi uma experiência horrível. Foi difícil, Sidney? Muito difícil, porque a febre muito alta e você não consegue respirar. Você estava aqui ou estava lá pelo litoral? Estava aqui. E foram 23 dias e era uma
parte dessa história da Covid que ainda não tinha muita informação. A informação veio maciça em março. E eu ia na farmácia em frente de casa e tratei, desculpa falar uma verdade, tratei com remédio de gripe, assim que nem fala. Tu achou que era uma gripezinha, pô? Eu entrei nessa panaceia assim, tratando como gripe. Mas tu não toma vacina do H1N1? Tu não toma vacina da gripe ou tava sem renovação? Eu tomei a vacina e tem uma explicação muito importante para te dar, porque não pega todos os vírus. Quem me fez descobrir se eu estava ou não foram minhas filhas, que falavam, pai, 23 dias de sintoma, não foi gripe, porque eu achava que tinha sido gripe. Nós estávamos em fevereiro e quando procurei o convênio, estava forte ainda o convênio, e o médico falou, olha, você com teste não adianta, o teste rápido principalmente não vai resolver. Nós vamos tirar sangue, daqui 7 dias vamos ver se você tem anticorpos, porque se você já saiu de sintoma, só isso para saber. Quando eu voltei lá 7 dias, eu recebi, aliás, os médicos, principalmente das áreas particulares, estão muito bem orientados. E ele falou, há o perigo da recidiva, só que como tu tem anticorpos, não será aquele sintoma grave que eu quase parei de respirar. Mas foi difícil mesmo? Foi difícil, eu posso te dizer, com verdade, Filete, só não fui internado porque não fui ao hospital. Eu achei que não era. Mas tratou com o quê? Azitromicina? Só, eu comecei com Tilenol, acabei com Feldene, aquele antibiótico que mistura Mas na água. aí o cara sofre muito, né? Sofre. Tem que tratar com azitromicina, vitamina C. Eu fiquei praticamente inválido, não conseguia me movimentar. Ficou na cama? Na cama, muita dor nos pulmões. Você que é bolsonarista tomou a cloroquina, não? Não, eu não sou bolsonarista, mas eu comportei como ele, rapaz. Eu andava sem máscara na rua, não estava obedecendo aquelas regras iniciais. Não estava mesmo. Sim. E fui vítima disso daí. Certo. Mas o STJ falou que o Bolsonaro, o governo federal, o STF só tem que dar o dinheiro. Que quem tem que fazer a regulação das máscaras são os prefeitos e os governadores, né? Por isso que teve governador que trabalhou bem e teve outros que fizeram aquela lambança com dinheiro que a Polícia Federal tá... Que aqui no Brasil os caras tiram dinheiro até de desgraça, né? Os caras tiram dinheiro até de desgraça, né? Nós estamos num cenário muito importante. Por quê? Eu já li sobre a gripe espanhola, febre amarela, e aí você 1914. Você vê aquelas imagens carregados as pessoas já mortas naquelas carretas puxadas a burro e tal, mas você ainda vê uma imagem romântica ali. Dura é você passar numa história que a próxima geração vai pegar essas imagens. A mais terrível delas são as vagas abertas lá em São Paulo, naqueles cemitérios de improviso, e centenas de valas abertas para poder receber os cadáveres aos borbotões. Parecia o Auschwitz, então, Hitler, né? Parecia os mortos nas câmaras de gás, estava esperando lá, não é isso? A gente, passando pelo problema, não tem a mesma forma de ver como quem já passou ou até pela história. Pela história, as imagens não conseguiam me impactar. Agora, passando, na verdade, assistindo no dia a dia, essas imagens mais preocupantes, mais dramáticas, eu vou te falar... Péssimo momento para se entrar para a história, Filete. Porque as próximas gerações vão ter as mesmas impressões que eu tive ao vendo imagens de fotografia que não chega muito para a tua consciência o que está acontecendo. Sim. Duro é passar por isso, cara. Diz que tem o coronavírus, mesmo depois que você cura, você depois de 1, 2 meses, você demora para fazer aquelas atividades físicas que você fazia. Por exemplo, meu amigo. Se você subir os 5 andares aqui logicamente na pandemia muita gente fez menos exercício e tal, mas se você subir os 5 andares da TV Com aqui hoje, você cansa mais que em janeiro quando você vê no programa? Eu não sou mesmo. Ah, tá. Eu não sou mesmo. Eu tenho um problema de memória, no final da tarde some, dor de cabeça brutal, e sempre foi uma inveja que eu tinha da minha memória, não é mais a mesma não. Tu acha que perdeu? Não perdi. Eu devo estar num processo de a gente ter que fazer... de conviver com isso até meu corpo reagir. O corpo também vai ter que reagir. Tem que fazer igual a Dona Guadalupe, palavra cruzada. Sim, fica toda hora fazendo palavra cruzada. Isso. Pois essas coisas, esses treinamentos... Ou se não, tu faz aquelas contas jurídicas, pega aquelas contas jurídicas para revisar, aquelas contas de trabalhista tal, aquelas contas jurídicas. Pois é. Aquilo aí... Mesmo a doutrina, né? Porque hoje não é pouca, é muito dinâmica, a jurisprudência
inclusive está brutal, os juízes nenhum pensa iguais, o juiz da sala do lado não julga o mesmo, um caso parecido, o juiz da sala do lado Sim. não julga igual o que você está sendo Sim. julgado. Então, hoje outro disparate que está acontecendo no judiciário. Teve um caso, ele não me deu permissão, de um amigo meu que é advogado, que eles tinham uma ação com questões do porto. 600 numa ação, 500 noutra e 450 noutra. Mais ou menos assim. E caiu na primeira instância, cada uma ação. A primeira perdeu na primeira e segunda. A segunda perdeu na primeira e na segunda. A terceira ganhou na primeira, mesma ação. Ganhou na segunda, ganhou no Supremo, os caras receberam 180 mil cada estivador. Né? Certo. E para você convencer os outros que tinham perdido com a mesma ação. Não, entendeu o que eu tô falando? Dá para entender, não? Por exemplo, como é que você convence o Martinho, que entrou no primeiro lote, que o Lucero ganhou aqui e você não ganhou com a mesma ação, com o mesmo palavreado, né? Então, às vezes, logicamente que são jurisprudências, né, Cidinho? Mesmo com essa nova regra de unificar Sim. as decisões, hoje você sabe, quando as decisões estão unificadas, é impossível de dar diferença de decisão. Mas até que chegue nesse ponto, o caso tem que ser massivo, tem que ter muito caso para unificar decisões. Sim, sim. E provavelmente... Para ter um entendimento, né? Exatamente, provavelmente não chegou nesse volume e prejudicou o que parece ser que não há justiça. Isso é terrível. Eu ganho e o meu outro colega não ganha, isso recomenda que algo está errado, gravemente errado no judiciário. Sim. Bom, também quem ficou ruim aí é o Cauã Máximo, né? O Cauã Máximo aí, cantor sertanejo, que faz a dupla com o Kleber, ficou mal aí, ó. Esse aí é a do Kleber, né? O amigo do parceiro dele. Cauã continua internado em estado grave nesse momento, mantendo-se em oxigenoterapia contínua, entubado. Exames laboratoriais mostram a piora, porém clinicamente ele está um pouco melhor, né? Agradecemos as orações, mensagens de carinho que estamos recebendo nesse momento difícil. Não só para ele, mas temos que rezar para todo mundo que está com Covid, né? Pois que realmente... Então aí a foto do Cauã Máximo, vamos esperar que ele se recupere, além de outras pessoas que também estão internadas aqui, na Beneficência, na Santa Casa, os hospitais de campanha estão sendo desmontados, né? Eu acho que deveria esperar um pouco mais, mas as pessoas são aceleradas, né? Querem desmontar. Põe um guarda lá para tomar conta, né? E faz umas outras atividades, de repente lá, algumas outras, pressão, glicemia, faz alguma coisa disso, mas realmente querem desmontar tudo, foi muito caro e agora vai desmontar tudo. São os hospitais de plástico, como eles chamam, né? Então, essa nossa região trouxe um impacto significativo com o problema do coronavírus. Foram 45 mil casos reconhecidos, mais 3 mil suspeitos e 1.600 mortes. Para uma região de 1 milhão de habitantes, é um índice que a gente precisa se preocupar. Não está estanque, continua crescendo, outra preocupação. Aí eu vejo, viu, Filete, tenho ido para o litoral, cheguei até o Vale do Ribeira, cheguei até Miracatu. Miracatu, então, não tem isolamento nenhum. Foi na casa do Écio Lescrec, lá em Cananéia? Não cheguei fui até ali Miracatu. Sim. E não tinha mesmo isolamento, ninguém com máscara, um descuido completo. Então eu tenho observado o seguinte, 4 tipos de comportamentos. Quem já perdeu alguém na sua família, é sério, cuida, usa máscara, tem asseio, vive num patrulhamento pessoal e da sua família muito sério. Inclusive poupando aqueles que já estão na idade de risco, não visita os avós, com um cuidado muito especial e tudo mais. Quem entrou e saiu, já começou a descuidar. Quem passou pelo contágio e saiu... Tu já está mais descuidado? Ser muito, sincero. Muito. Sou obrigado a dizer, às vezes eu entro em supermercado e sou obrigado a voltar para trás por causa do termômetro eletrônico. Aliás, bom eu te dizer isso. No dia seguinte que sumiram os sintomas, sumiu a febre. Parece uma possessão. Esse vírus parece que te possui. Tu fica com febre, todos aqueles sintomas graves, mas quando ele sai junto. Não, sai junto, mas você não fica a mesma pessoa. Parece um exorcismo. A tua capacidade respiratória demora para recuperar, não é isso? Aí, combalido, fica combalido. Mas, assim, eu vou falar uma coisa para vocês. E você criticado aqui, mas eu vou falar. Esse negócio de termômetrozinho na coisa, é meio para inglês ver, né? Porque, veja bem, se tu estiver correndo... A febre é um indicativo. Uma pessoa com febre não sai de casa, né? Veja bem, se você subir esses 5 andares aqui da TV Corpus, o termômetro vai. Então, você não pode fazer o programa hoje. Então, é um parâmetro, mas chega que a pessoa tem que estar calma. Se a pessoa tiver
correndo na rua, Não, ou ali agitada, é aumenta, 37 né? que tem que apontar, 37 graus. Sim, Para sim. tu chegar a 37 graus, tu tem que pegar muito ferro. Não é só subir escada. Sim, tem que ficar muito mas quente. num dia de calor, né? Num dia de calor, né? É complicado. Mas tudo bem. Eu é sei um que às vezes eu plástico. estou passando direto, esqueço disso, sou obrigado a voltar para ser diagnosticado e também às vezes esqueço do asseio da mão. Parece que eu saber que passei e hoje tenho anticorpos não foi algo que eu levei com mais seriedade. Eu devia estar levando com mais seriedade. Não estou levando muito, não. É porque até pode ficar um portador assintomático por um período também, né? Você não sabe. A gente não sabe quanto tempo a pessoa fica portadora assintomática, né? Aliás, boa, Filete, recomendação Os da jovens, gente, da os gente jovens são, refletir. os jovens são portadores Aliás, assintomáticos. às ninguém vezes. sabe do assintomático. O problema é que se eu passei pelo sintoma, não sou. Por que as pessoas Né? não Eu querem... passei pelos Por que as sintomas. mães, a maioria, não querem que os filhos voltem para o colégio? As crianças, geralmente, elas pegam fraca quando pegam. Mas é que elas vão levar para os avós, para os pais, não é isso? Porque as crianças, graças a Deus, não estão pegando, Para né? fazer esse bate-bola, quem teve um ente da família que sofreu o contágio e faleceu, toma cuidado. Quem entrou e conseguiu se recuperar, não toma cuidado. Quem tem condições financeiras pode fazer um isolamento digno e não se sente ameaçado. Exemplo desse foi o meme que virou aí do desembargador, que não queria nem usar máscara. Esse que é abastado, está bem economicamente e consegue fazer um isolamento mais fiel, ele não quer usar máscara, ele não quer sofrer nenhum Mas tipo... o desembargador não fazia isolamento, ele ia andar na praia mas tal, né? como ele disse, ele achava que estava sozinho, né? Não, mas sempre Tu chega entende? alguém, sempre chega alguém para conversar, Mas né? é a vida dele, que Sim. pode ter um isolamento em casa, um apartamento que deve ter uns 200 metros quadrados. Ele pode trabalhar até online, né? Tipo, tem uma condição. Esse também vai negligenciar. Agora, aquela pessoa mais pobre, que tem que viver em um ambiente com 5 pessoas e todo esse perigo que o contágio recomenda, se tem pessoa, o vírus... Se está num, vai passar para o outro. O contágio só se dá em aglomeração. E esses lares mais pobres, então, sofrem o problema de não ter condições de manter a higiene e máscara, e é o grande grupo de risco. Nós vamos enfrentar uma ainda forma de lutar contra o vírus, mas nas periferias. Sim. Ô Sidney, a questão da taxação sobre o livro, né? O governo está estudando taxar o livro. Né? Em vez de taxar helicóptero, iate, né? Como dizia uma poeta, o iate é a medalha do milionário que boia, né? Não é isso? A medalha do milionário que boia. Nada quem tem iate, gera emprego, tudo. Mas iate e helicóptero não tem taxação, não paga IPVA, não paga nada, né? Agora, deve ter a taxação quando você compra o iate, né? Mesma coisa, você comprar um óculos, um celular e tal. Mas taxar o livro em 12%. O Brasil é um país que se lê pouco. Se fosse taxar o livro, nós vamos acabar as livrarias, acabar tudo, né? Então, realmente, é uma lei de 1946 que tira a taxação do livro. Foi uma lei proposta por Jorge Amado, saudoso Jorge Amado. E agora querem taxar o livro. Tanta coisa para taxar, cigarro, maconha não dá para taxar. Mas podia até vender maconha, né? Eu acho que por vender maconha para quem... Por quê? Tanta gente fumando maconha que de repente a gente até ganhava um pouquinho. E podia ter uma maconha de melhor qualidade e vendia, porque aí falava, você é viciado? Tudo bem, né? Com ordem médica, sei lá. Porque do jeito que está, nós só não estamos ganhando imposto, né? Pois essa discussão não é só para esse momento que repercute agora na questão da taxação, mas já é uma discussão antiga da importância do livro, de baratear o livro, de facilitar o livro. Tivemos grandes bibliotecas, Santos mesmo teve uma biblioteca municipal importante e, no entanto, hoje a gente lida com 2 tipos de situação. Quem aculturou-se, amadureceu lendo na folha impressa e quem está com essa tela na mão. Quanto mais essa geração se influencia pelas redes sociais, Filete, parece até que o livro está sendo abandonado. Não há mais aquela repercussão de você visitar a biblioteca e se interessar, a não ser aqueles mais tradicionais e as pessoas que procuram manter a sua cultura, principalmente pelo livro. A vantagem da página impressa, ao contrário disso aqui, você não tem que pagar provedor, e você pode parar num ponto do livro, amanhã voltar e ele está lá. Aqui a página pode até desaparecer. E pode ser um fake news, né? Pode ser um fake news também, né? Sim. Se você puser aí,
Eduardo Sacha vendido, fala que foi vendido por 10 milhões, outro fala que foi vendido 100%. O certo é 9.800, 50%. Mas se você puser Eduardo Sacha, tá cheio de fake news também. Sim. Dizendo que o Santos deu o Eduardo Sacha para bagunçar com o presidente, dizendo que foi vendido mais caro do que comprou, mas não foi mais barato, 50%. Então a notícia oficial dos grandes veículos de comunicação, tudo, ela tem que ser estudada, porque tem muito fake news, né? Esse momento, inclusive, da pandemia, levou você a procurar livro. Esse momento, quem tinha os seus nas estantes trouxeram para ler, para perto de si, e houve até venda de livros mesmo, num movimento que alerta a gente a pensar em novas formas de comportamento. A pandemia vai gerar isso daí. Tem coisa que vai voltar como era antes, tem coisa que não vai voltar como era antes. O que você acha que não volta? Por exemplo, vamos lá, aquela balada tipo Tamatete, tipo o Cadillac, que você ia lá, você, Heraldo, Écio Lescrec. É do meu amigo, o Cadillac então, é do meu amigo, nós não chegamos a frequentar, então, não. O Écio Lescrec, o nosso amigo Paulo Cipaulo, o João Comendador, que vocês iam lá. Tu começou bem, tu sempre começa bem. É. Balada não vai acabar. Balada tá tendo agora, tem um monte de problema. Tem até na rua, tem até o Wilson tá reclamando aí que no canal, a nossa co-irmã Globo também deu a notícia, né? Que nós demos antes, hein? Mas que, e a nossa co-irmã Santa Cecília também. Mas que a bagunça no Canal 4, bagunça lá no Sesc, bagunça em frente ao Joinville, o pessoal leva aquela caixa de som, né? Mas agora o Municipal de São Vicente aprende, diz que a de Santos não pode aprender lá. Então, olha, ninguém tá usando máscara, que beleza, né? Tá todo mundo aí, tudo jovem e tal, mas tem os avós em casa, né? Tem os avós em casa. Eles os tais comportamentos. Bonito, né? O pessoal tá novo, tá saindo, se divertindo, se conhecendo e tal. Os tais comportamentos, as diferenças de comportamento, né? Isso aí é balada não, mas educação. Ó, Canal 4, hein? Esse pé deve ser perto do edifício Embaré, perto do imobiliário do Adelso ali, tá filmando ali Canal 4. Diz que a Guarda Municipal vai aí, joga a luz, depois de 10 minutos volta todo mundo. Tem que ficar lá 2 horas. Tem que pôr o Guarda Municipal lá 2 horas. Juventude resiste, vai resistir. Por isso que a balada, a não ser os velhos que quer dar uma de baby look, né? Não reconheceu ainda que a idade chegou, a juventude não vai parar com esse negócio. Vai ser um problema muito sério. Agora, tem velho de baby look? O que é um velho de baby look aqui em Santos? Que põe aquelas camisetas apertadinhas, puxa ferro e tal, pinta cabelo. Pinta cabelo? Opa! Mas tem muita gente pintando o cabelo ou não? Não sei, mas opa! Eu andei aí num processo até de nomeação e precisava me parecer mais jovem, mas graças a Deus a gente terminou um ciclo lá. Abraço aí pro pessoal lá do Ceama. Deixei algumas amizades. Pô, tava fazendo um bom trabalho lá no Ceama. Pois é, a política tem. Caiu Mandetta, caiu Moro, imagina eu. Tá, mas brincadeira, foi um ciclo completado lá. Deixei algumas amizades lá, Daisy, enfim. Eu fui lá também, te prestigiar você lá. Nossa, você foi, aliás, o que me conseguiu passar o período da experiência. Você e o Heraldo e outros amigos que deram um apoio. Guto Brito, né? Um apoio, inclusive divulgação das nossas campanhas. Tivemos o Setembro Amarelo, né? Contra o suicídio. Foi bacana. Você me deu uma força lá e tô aqui até para te agradecer, viu, Filete? Senão não tinha chegado nem a esses 8 meses. Tá certo. Mas foi uma experiência, né? Agora, tem coisas que não vão mudar. Por exemplo, educação não volta mais presencial totalmente. Recuperação, aula de reforço, vai ser online, meu irmão. Fórum, mas não volta mesmo totalmente. As mães não voltam. A maioria dos processos já são eletrônicos. Já não volta. Entende? A pandemia vai trazer uma nova regra de vida. Não, outra coisa, a questão do delivery, né, por exemplo, quem não tinha teve que se adaptar e viu que a coisa é boa, né? Pois tu viu como funcionou? Funcionou, né? Então, assim, eu acho que, logicamente, quem chegou para trás é mais demorado, e mas o atendente do delivery fez um esforço, inclusive mostrando envergadura de gente disposta a pagar o preço dessa hora, porque foram humilhados. Sim. Houve vídeo humilhando o entregador, coisa horrível para esse momento. Mas tem gente boa também, tem gente que, cara, vai entregar, sempre dá um dinheirinho. Não, é que a gente não pode pegar uma pessoa que tem um problema mental, que falou... Poxa, aquele vídeo foi cruel. Aquele vídeo foi cruel, né? Agora, que há uma avaliação
que esse momento fez para esses tipos de profissões, o médico, a enfermeira, o entregador, que a gente era mais um no contexto urbano. Não, sim, hoje tem uma importância e a gente vê que sem eles a gente estava com um problema até de vida, né? De alimentação. Os guardas fizeram até uma vista grossa, porque o que tem de entregador na contramão, na calçada, os motoqueiros, que as placas de moto viraram invisíveis, né? Porque é pela contramão, pela calçada, por cima, por baixo, porque tem que os caras para entregar fazem cada loucura que é brincadeira, né? Um momento de grandes descobertas, né? A gente descobriu no outro a forma mais próxima de apoio. A gente às vezes andava em multidões pela rua, não enxergava o outro. Hoje a gente sabe a importância do outro, principalmente nesses postos chaves, como o entregador, o médico, a enfermeira, e também a gente começar a nos colocar numa posição de alerta. O mundo chamou a gente para estar alerta. Não seremos mais os mesmos, a não ser aqueles que, por contingência da sua forma de comportamento, de temperamento, não está enxergando que o mundo mudou. Tá certo. Estamos aqui com o advogado Sidney Pereira da Costa, comentarista aqui do programa, ele que também já comentou em vários programas de TV aqui. Você sabe, pode mandar sua mensagem, você que está vendo pelo canal 11 da NET, 8 Vivo Fibra, ou também pelo www.tvcomsantos.com, ou pelo agora, Sidney Pereira Costa, o nosso Facebook, página do Ação e Reação. As pessoas também estão mandando mensagem ali, como o seu amigo Alcides Catarino, o Nuno Leal Maia, nosso ouvinte aqui também, diário, grande Nuno Leal Maia, um dos maiores artistas do Brasil também. Outro dia até o Oscar Magrini mandou um abraço para mim aqui no programa, tá gravado aí, né? Legal. Entendeu? Então, beleza. Você já sabe, 13 997 11 5545, mande sua mensagem aqui para o advogado Sidney Pereira Costa. O intervalo é muito rápido, já voltamos. Agora os beneficiários do Plano Santa Casa Saúde contam com o novo 0800, oferecendo a você um serviço de urgência e emergência 24 horas, mais moderno, agilidade no seu atendimento e muito mais cuidado no seu socorro. 0800 941 6110. Aqui a sua vida é levada a sério. Apoio 9 Emergências Médicas. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete@filetenovamente.com.br. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RBD, música e esporte para você. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com o braço e não com as mãos. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações.
Com corpo clínico experiente e mais de 40 especialistas, o Plano Santa Casa Saúde oferece atendimento humanizado há mais de 25 anos. Além de convênio com o mais completo hospital da região, conta com clínica de especialidades, atendimento de urgência e emergência 24 horas, autorização de exames online e plano odontológico incluso. Consulte nossos corretores e saiba mais. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas e interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você. Estamos de volta na Ação em Reação com muita participação. Hoje o meu amigo Écio Lescrec, o Paulo Chefio, comendador, vão fazer um jantar na Rua Rio Grande do Norte às 18h30, estão me convidando. Esse horário eu estou trabalhando, depois ainda vou dar aula online, mas eu ainda chego lá como chefia, como Écio, como Alcides Catarino, como comendador João, que pode às 6h30 brindar a saúde e a amizade, né? A minha amiga Débora Camilo, parabéns pelo programa. Você falou tudo, Filete, tem que taxar alguma coisa. É preciso taxar as grandes fortunas previstas na Constituição Federal. Não é encaminhando trabalhador que pague PVA por seu caminho popular, por seu carrinho popular, mas o milionário que não paga imposto por ter o seu jatinho. Então ela está reclamando aqui dos IPVA dos Pois é da vida, né, tal, entendeu? Perfeito. Tá certo. Uriel Vilas Boas, como vocês avaliam o comportamento dos raivosos que tentam impedir o atendimento adequado daquelas crianças estrupadas, né? Isso vai ter estrupado. Então, o Uriel vou completar com outras perguntas aqui. O Uriel está querendo saber como a gente vê essa questão. A Alexandra Ale está mandando um abraço, o programa está ótimo. O Alcindo, o debate está ótimo, muito obrigado. Adel, eu creio, Cid, que o seu lápis de memória é por ter ficado muito em casa. Vamos ficando um pouco fora da realidade. A Adel está dando essa opinião. O Zé Laurindo, Filete, bacana, excelente programa com o Sidney. Amanhã às 15 horas, Juventus e Briosa. O Zé Laurindo, eu parei meu carro na Briosa, tá tudo preparado. Juventus, só o Juventus que costuma dar trabalho para todo mundo, né? Mas amanhã, se Deus quiser, a Briosa ganha e o Santos também vem de uma grande vitória com o Atlético Paranaense aí, muito bacana. Bom, vamos lá. Nosso amigo Walter Alves, grande debate. O que você acha, Cid? Eu sou a favor de tirar o feto mesmo, dessa gravidez improvável. Então, até agora, 2 pessoas contra, mas tem mais gente. O que você acha, Cid, na opinião? Então, a questão do aborto, ela tem uma resistência que é principalmente de fundo religioso. E isso provoca, principalmente no Congresso, uma resistência a discutir. Agora, é a pior condição de não se discutir isso claramente para a mulher. O que se perde de vida, Filete, e isso nem chega a ser de conhecimento nosso, por causa do furo nas estatísticas, de mulheres que fazem abortos clandestinos e não sobrevivem, nem o feto e nem ela. E por causa dessa perseguição que a força da religião impede uma discussão clara em prol da vida e também confunde a mudança da lei. A lei é muito clara. Vítima de estupro pode sim optar por aborto, como também os anencéfalos, as questões de anencéfalos, está lá na lei. Isso não é crime. Tem que se levar a conhecimento de um juiz que autoriza o procedimento. Agora, independente desses casos que a lei já abona, teríamos que a sociedade discutir a vida, já que estamos nesse momento em que a vida passou a ter uma importância imensa nesse combate contra o vírus. Pensar na morte é tão grave hoje como pensar na vida, Filete. Nunca tivemos tão próximo da morte discutindo sobre ela como agora. E isso tem que remeter a gente a defender a vida. Seria uma boa oportunidade também de colocar para a discussão da sociedade o aborto em si. E digo no sentido de liberação. Nenhuma religião pode vencer a vida. A vida
está acima de qualquer coisa. Sem vida não há nem religioso, que é outra premissa que a gente tem observado no meio dessa pandemia, uma volta à fé em Deus e um conceito de ter esperança quando tudo é duvidoso à nossa volta. Se este momento, que pode ser um momento de espiritualidade e de busca de um suporte para a nossa limitação, teríamos que discutir a vida em todos os sentidos. Agora, no caso da menina, houve muita dessa nova onda de protestos exacerbados, né? Podemos, para não confundir a mente do nosso telespectador, dizer que estamos num tempo de debates conturbados. Não se discute nada mais apenas no campo das ideias, com a solene educação de ouvir o outro e deixar depois a oportunidade de a gente falar. Premissa que, inclusive, é forte aqui no programa. O Programação e Reação sobreviveu esse tempo todo porque a parte que defende como a contrária tem sua oportunidade de se defender. E hoje nós estamos num momento em que o grito é que está ganhando. Eu grito mais do que você e quero levar no grito. E nesse momento tão duro para uma menina de 10 anos, imagina que já vinha sofrendo sevícias dentro do seu lar, ainda engravida, e não tem nem como cuidar desse neném, não está preparada para isso, você ainda ter que enfrentar na porta do hospital a discussão veemente aos gritos. Eu acho que nós estamos num tempo em que o ser humano tem que pensar com mais dignidade no que vai falar e com mais responsabilidade no que vai fazer. Olá, Nenê de Carvalho, bom dia, Filete, assistindo aqui. A Michele Tiziane, boa tarde, assistindo aqui. E o Fabrício falando, Filete, você tem aquele abraço que o Bolsonaro mandou para você? Mostra para o Sidney. O Sidney Pereira Costa não acreditou que o Bolsonaro mandou um abraço aqui. O Filete ele mandou um abraço aqui, olha lá. Tu pensa que é só você, o Heraldo, que manda um abraço? Daqui. Daqui a pouco a gente vai pôr o mito cidadão aí. Do mundo, você é cidadão do mundo. Qual país tu não conheceu ainda? Não conhecia ainda o... A pedido aqui, um abraço a você, tá ok? Até mais, eu Jair Bolsonaro. Ô, Filete, a pedido aqui, um abraço a você, tá ok? Até mais, eu Jair Bolsonaro. O pessoal fica, veja bem, eu não sou bolsonarista, hein? Eu acho que a gente tem que apoiar o que está certo, o que está errado não. Mas assim, também não sou que ele faz tudo contra, tem coisas boas, por exemplo, aquela estrada que ele fez no Pará é maravilhosa, teve coisas boas. Agora, muitas vezes ele também brinca muito, fala que é gripezinha e tal. Ultimamente ele tem falado menos, né? E aí as coisas melhoram, porque às vezes ele faz aquelas piadinhas, tudo bem, mas aí às vezes não é tão gripezinha assim, aí morre muita gente e tal. Tudo bem, realmente, às vezes ele brinca demais com as coisas e as pessoas não entendem depois. Mas tem muitas coisas que nesse governo a gente não está escutando falar de tanta corrupção, ou não está como tinha no passado. No passado a Petrobras, as empresas eram tudo, todo dia era uma notícia, né? O cara era condenado hoje, a gente esquecia porque amanhã já tinha um outro, né? Então, ele está afinado com a Baixada, né? Você sabe, ele teve lá na entrega da Ponte dos Barreiros, aliás, foi verba do governo federal para a recuperação da ponte. Ele também está com o ministro da Educação, que é pastor aqui da Igreja Presbiteriana Jardim de Oração, ali no Gonzaga, Filete. Então ele está hoje muito próximo aqui da Baixada pelos seus ministros, pela sua forma de encarar o país como um todo, e Santos e o litoral é parte desse país, e portanto a gente tem que observar que lembrar de ti é afinidade com a Baixada. Você hoje é o nosso representante aqui, mais exposto todos os dias, falando da região e, enfim, agora limitadas aí as discussões sobre eleições, né, por causa da lei eleitoral que no dia 11 de agosto suspendeu a oportunidade dos candidatos e pré-candidatos a virem participar de programas. Mas outra situação que a pandemia mexeu violentamente as eleições. Olha lá, o meu amigo Elton Monteiro. Filete, boa tarde a você e o Sidney. Com referência à criança que foi abusada, estuprada pelo monstro, sou favorável ao aborto. Se fosse minha filha, como você falou, eu autorizaria também aborto com a justiça e prisão perpétua para esse vagabundo, Elton Monteiro. A Débora Camilo, sobre a menina que foi estuprada, que foi chamada de assassina, essa postura só revela a falta de humanidade de muitos fundamentos religiosos. Ou seja, realmente o pessoal está concordando. No Brasil, o aborto ocorre de forma clandestina, Sidney. Sim. As mulheres que têm dinheiro pagam e sobrevivem, e médicos bons. As mulheres pobres fazem aborto de qualquer jeito e por às vezes morrem.
diversos países legalizaram o aborto e tiveram queda considerável na interrupção da gravidez. Essa na é uma verdade, mazela. eu sou contra o aborto na mulher saudável. Eu sou contra. Escuta. Eu sou contra porque eu acho que é uma vida e todo mundo tem que estar. Agora, nessas questões de estupro, vulnerabilidade, tudo, eu sou totalmente a favor, né? Aqui tem 12 opiniões favoráveis, deve ter alguém contra também, a gente respeita. Mas, pô, a menina tem 10 anos de idade, tem uma vida, foi abusada por um parente. Como é que essa menina que nem cresceu vai desenvolver um outro ser? Como é que ela vai amamentar? Qual a condição psicológica dela? E já tem gente se oferecendo, tem gente boa também, né? Tem muito vagabundo, mas tem gente boa. Teve um psiquiatra que se ofereceu a fazer o tratamento nela até 24 anos de graça. Olha. E teve um senhor também que diz que paga os estudos dela em qualquer faculdade do Brasil, certo? Deve ser um senhor abastado, graças a Deus, que Deus lhe dê muito mais, né? E ele vai pagar a faculdade dela em qualquer universidade do Brasil, ele vai bancar todos os estudos da menina. Então tem muita gente boa também, né, Sidney? Tem muita gente boa. O drama que a gente não consegue nem imaginar, que é só dela, já é um inferno. O drama que essa menina passou. Ainda ter que ser alcançada por protestos, aos gritos, em porta de hospital. Imagina essa menina, quando estava chegando para ser tratada, assistir uma cena dessa, como tá a cabeça. E ainda mais o médico que teve uma ordem judicial, ó, você sai do Espírito Santo e vai para Recife. Aí cai para você numa situação dessa. Acho que o médico Recife foi que salvou, né? O médico deve ser Recife, que está de parabéns pela Tá de medicina. parabéns, Outro dia salvou teve um dos primeiros casos do mundo de curar a raiva. Lógico, a pessoa ficou com problema neurológico, mas curou a raiva numa pessoa. Uma pessoa pegou a raiva e o hospital do Recife lá curou a pessoa. Quer dizer, a pessoa ficou cheia de sequelas, mas é um dos poucos casos no mundo de raiva humana curado, assim. O Recife está de parabéns aí, tirar ela daquele patrulhamento da imprensa sensacionalista, levar ela com um médico muito responsável, que inclusive usou de uma estratégia de encaminhar a menina para dentro do hospital, disfarçando para os jornalistas que estavam na porta, com outro carro. Foi uma estratégia de filme para levar essa menina a não sofrer o mesmo impacto que estava sofrendo no Espírito Santo. Então, e você que era quando novo, ia naquele carnaval de Olinda maravilhoso, subia aquelas escadarias com aquelas marionetes e tal, você sente saudade de Olinda? Olinda é colada no Recife ali, melhor né? lembrança de lá, de Pernambuco, do Recife, é que as duas faculdades de direitos quase concomitantemente fundadas no Brasil, que aliás no dia 11 de agosto foi comemorado os cursos jurídicos, né? Uma memória para os praticantes do direito, que hoje tem uma responsabilidade imensa de quebrar essa desigualdade que está manifesta, Heraldo. Parece que eu estou no programa, lembrei do Heraldo. Mas o Heraldo falou que você está mais comportado, ele está vendo o programa, o Heraldo, o Erivaldo, irmão dele, delegado, não é isso? Erivaldo. Tá todo mundo vendo o programa. O Erivaldo é baladeiro, né? Nossa, mano. Quando tu falou do cara trabalhador, eu não conheço ele como baladeiro. Como tu falou do trabalhador. Quando tu falou do cara de 60 anos que é baladeiro e tal, é o Erivaldo, não é isso? Tava pensando nele, tu, hein? Não conheço ele como baladeiro, conheço certo. como trabalhador. Mas não pode ser trabalhador e baladeiro? Até para mas você, não conheço esse até lado. para você ir para balada tem que ter o cascalho, né? Para você pagar, principalmente, não é isso? Principalmente. Entendeu? Mas essa questão que obriga os praticantes do direito a ter uma observação para esse novo tempo em que há muita desigualdade, e ela ficou pronunciada nessa época de pandemia, os números são crescentes, né? A receita dos municípios baixou 2 dígitos, 15%, 17%, e a calamidade pública foi só um gasto também de 2 dígitos, coisa além do que já estava previsto nos orçamentos. Imagina como vão ficar os municípios quando a gente conseguir voltar a pleno a atividade comercial. Mas Santos não perdeu tanto, perdeu o comércio, né? Que o Vasquez fechou as portas, muita gente fechou as portas. Mas o Porto deu muita arrecadação. O Prefeitura de Santos tem sorte, né? Tem sorte. Agora, o judiciário vai ter que estar atento a essas desigualdades que vão ser sentidas, e quem é o único que leva esses casos para conhecimento do poder do juiz é o advogado. Sim, o advogado, eu acho que é uma das profissões que então, vai ter... aí lembrando de Recife, aqui São Paulo foi primeiro, Recife depois, mas foram os 2 cursos jurídicos fundados no Brasil que marcam 11 de agosto.
Hoje, às 22 horas, tem a Fernanda Vanucci aqui fazendo suas lives. Ela mandou um abraço para você também. E na Time TV, do nosso amigo Marcelo Coelho, agora não é mais Time TV, é TV 013. Os caras ficam mudando de nome. TV 013, a Alessandra D vai fazer um programa com a minha amiga Didi, a cantora Didi, que horas que vai ser o programa? Às 20 horas. Você põe na Time TV às 20 horas. Time TV não. TV 013, mudaram de nome. TV 013 é a antiga Time. É o Music Time, é Didi. Temos que ajudar os meus artistas, né, gente? Pessoal da música e tal. E a Débora Cabilo, ninguém é a favor do aborto, Filete. Concordo com você. Somos a favor do direito de escolha. Eu acho que é bem complexa a questão. Eu acho que a sociedade teria que discutir amplamente. Sim. Mas a vida reclama que essa mazela dos abortos clandestinos tem que parar. Sim, exatamente isso. O Pedro Filete mandando um abraço para você, a minha amiga Flaviane, o Altemar Estivador, o programa está ótimo, um forte abraço. O Uriel Vilas Boas já falamos, o Écio Lescré que está convidando você para um café da tarde lá. Que legal. Temos aqui o Nenê. Boa tarde, Filete. Estou assistindo aqui, Nenê Carvalho. Não é o Nenê do Vasco. O Nenê do Vasco fez 2 gols no São Paulo e o Bruno tá de cabeça quente aqui, hein? São Paulo amargou uma derrota fim de semana. Corinthians empatou, Palmeiras empatou, só o Santos venceu esse fim de semana, hein? Outra coisa que eu não consigo admitir, jogo sem torcida. Pô, o time não vai jogar direito sem estar o torcedor pressionando, meu irmão. Vai ser um sofrimento muito duro. A gente já viu times com equipe média se sobressair por causa da pressão da torcida. Sim. Sem torcida, meu. Sidney, a ponta da praia, nós não falamos disso. O Padre Chiquinho, mandando um abraço para você, o Padre Chiquinho, referência na Baixada Santista, Sim, ele, né? Sim. Tinha que ter deixado ele naquela igreja que ele estava. Um símbolo da fé cristã da igreja, na nossa Baixada. Deixa o Chiquinho na igreja dele lá. Padre Chiquinho, uma referência. É uma referência, inclusive nesses momentos mais duros, em que a espiritualidade tem seu espaço, lembrar do Senhor sempre é uma renovação espiritual. O nosso amigo Walter também, que tem um programa aqui, Walter Tavares, o Homem do Chapéu, tá vendo o programa lá do interior, aqui, lá em Poços de Caldas, Serra Negra, tá por essa região ali, que bacana, hein? O programa Ação e Reação, ele tem uma história, né? Vem com o nosso Augusto Capo de Casa, que colocou a palavra mais livre na boca de quem vinha aqui, e isso permanece, eu sempre fico à vontade aqui. E por isso a gente também tem que se sujeitar às sabatinas aí dos nossos telespectadores. A gente fala o que às vezes não combina, vamos ter que ouvir do outro lado. Boa tarde, Filete, estou ligado em você, é outro Chiquinho, o Chiquinho do Marapé. Sidney, aqui o Zeus está falando para mim aqui, tudo bem? Aqui é o Zeus do Marapé, gostaria de saber a opinião do Sidney Pereira da Costa sobre as obras da Ponta da Praia. Então, a obra da Ponta da Praia tem o lado bom e o lado ruim. O lado ruim é mais conhecido, porque a polêmica foi de boca em boca, até para páginas de jornais, para discussão nas redes sociais, e se concentra num poder mobiliário e imobiliário que está no patronímico Mendes. Esse patronímico tomou conta da cidade e se concentra nisso. A polêmica é gigante. Agora, andei por lá, Filete. O nosso mercado do peixe é internacional, né? Ontem falaram que poder usar aquilo lá. É bacana, falaram que tem não tem estacionamento, mas é maravilhoso, né? Eu gostei muito. Inclusive o rapaz que vai... Ontem o Clemente aqui falou que o estacionamento é pequeno, realmente é pequeno. Mas eu achei pelo que era, ficou maravilhoso, né? Climatizado. E né? aquele restaurante, quem vai tocar ganhou o Mestre do Sabor, ganhou o prêmio de R$250 mil. Vai o rapaz lá? que vai tocar o restaurante lá. Sim, sim. Então a gente estamos fora da normalidade. Se tivéssemos, podíamos frequentar aquele restaurante, que inclusive só pratos, frutos do mar. E é encantadora. A arquitetura da obra é impactante. Aliás, as obras que foram desenvolvidas agora, parece até que para as eleições, são todas impactantes. Tá bonito. Por quê? Para o quê? Parece até que foram feitos para fortalecer o prefeito com seu interesse de continuar no poder. Mas o prefeito ou no substituto do poder. Não pode ser mais né? reeleito agora? Sim, para fazer a substituição adequada aos interesses dele, né? O que é a substituição adequada? É pôr um candidato dele, sim. As obras que ele deixou para esse momento aí, olha, impactantes, meu caro.
A Rosilene de Oliveira falou bem, as pessoas não estão sabendo se relacionar, Sidney Pereira Costa. É a Rosilene de Oliveira. A tecnologia avançou e as relações humanas regrediram. Precisamos ouvir o que você acabou de dizer. O bem precisa mostrar sua força. Ela está falando em referência ao que eu falei das pessoas que querem pagar a universidade, querem pagar... Porque, veja bem, se você tem um animalzinho que sofreu uma agressão, por que não o veterinário fazer um atendimento gratuito? Tal, deve ser uma menina de uma família talvez simples, talvez não, mas já tem um querendo se oferecer a pagar a faculdade, outro querendo se oferecer a trabalho psicológico que ela vai precisar, né? Como você falou mesmo, pô, entrou no hospital, todo mundo falando, um com a placa, tem que abortar, outro não tem. Quer dizer, imagina a cabeça de uma menina de 10 anos que mora no Espírito Santo, na bonita Espírito Santo, foi para Recife, né, para fazer uma cirurgia num hospital de grandeza, um hospital enorme, ou uma cirurgia, um procedimento. Sempre é difícil uma menina de 10 anos que devia estar brincando de boneca, devia estar fazendo aula online, ter um miserável, um sem vergonha desse fazendo uma coisa dessa com a menina, né? A infância é um estágio muito delicado em que você vai descobrir coisas. Se você começa pelo pior, você rompe uma cadeia de aprendizagem que pode fazer, como disse a nossa telespectadora, ser uma pessoa do bem. Imagina se essa menina se encher de um comportamento odiento, odioso, porque pelo que passou e não conseguir nunca amar ou ter disposição de amar na vida. Quer dizer, esse momento de recuperação dela é muito importante que haja manifestações preocupantes para manter o mínimo de dignidade. E não é fazendo bagunça na porta de hospital para tentar matéria sensacionalista que vai ajudar a menina a se recuperar. Eu acho que o Recife acertou lá, na forma que está tratando. Bom saber que gente já se dispôs até de cuidar do psicológico da menina, ela vai precisar, porque a pandemia, tanto quanto qualquer tipo de drama, obriga a gente a rever nossos comportamentos para que a gente não continue multiplicando a maldade. Já a maldade desse instante em que a morte é decisiva, principalmente para os da idade de risco, precisa encontrar um alento em alguma coisa. E a dignidade, você respeitar o outro e também a espiritualidade pode ser, sim, ferramentas para ajudar a gente a melhorar como pessoa. O Alcindo, a Flaviane, o Zé Laurino, o Zé Laurino só falou do jogo da Portuguesa. O Wilson, o Daniel estão perguntando o que você acha da nova entrada da cidade, Sidney Pereira Costa, nova entrada da cidade que foi inaugurada com Falei nela, Santos, falei nela em ampassão. Falei, as obras que o prefeito deixou para a hora das eleições são fantásticas. Mas todo mundo, isso no Brasil é comum, né? É comum. E ele correu um risco, né? Porque teve que apressar e ainda precisamos ver se funciona mesmo. O Hospital da Zona Leste, né? Também que estava demorando, ali havia um problema de enchente gravíssimo. Ele falou que vai continuar enchendo. Ele falou, não falou assim, falou, aí já não dá pra gente... A parte municipal eu fiz, a parte estadual e federal, esse rio que tem aqui, tal, não é só problema meu, nós temos que apertar esses demais órgãos, mas tem nosso deputado, prefeito, chama os 4 deputados estaduais e fala, vamos resolver isso, se não, isso não é meu, que isso não é meu, tal. Ficou bonito, parabéns, mas tem que resolver o alagamento, né, meu? Senão não dá, né, meu? Sem resolver isso, tá pela metade a obra, hein? Agora, eu vi o Rogério Santos falou aqui no segunda-feira passada, né, no dia 11, último dia permitido, dia 10, desculpa. Ele falou que ele acha que continua alagando porque depende de outros recursos também. Mas é complicado, né? Esse alagamento na entrada da cidade é complexo, né? Faz a gente interpretar que houve um assodamento para entregar a obra. E olha, outra coisa que correu muito nas redes sociais, e aí eu sou jurássico, né, Filete? Eu já tô, como revelei aqui, pintando cabelo e tal, e tentando resistir. Mas diz que diz o cabelo já branco... Já estou no grupo de risco, e então... Ô Cid, mas tu não aquela gosta... placa... O Richard Gere tem cabelo branco? O Richard Gere, aquela placa... O Jack Nixon, mas por que vocês estão pintando o cabelo aí, mas ele usa um artifício... Usa o Grecinho 2000 do Paulo Eduardo Costa? Dá um brilho, né? O Paulo Eduardo Costa tá te mandando um abraço. Foi na tua turma, né? Foi na tua turma, você, sim, Márcio, sim. França e Paulo Eduardo Costa. O meu é amarelo, não fica muito bem. Mas olha, correu nas redes sociais a placa que está com o nome de todo o secretariado, inclusive até de funcionário. Correu nas redes sociais a placa de marco da obra, que é uma coisa imensa.
Está o nome de todo o secretariado e até de funcionário. Ele pôs o nome dele, da mulher dele, da mãe dele, do ouvidor até tal. de funcionário da ouvidoria e tudo mais. Eu sou de um tempo, Filete, e você se correr e ainda achar dessas placas mais antigas, era um marco histórico. Era a data, o mês e o ano em que a obra foi feita e a assinatura do prefeito. Era apenas um marco de quando aquilo foi feito, porque, claro, vai vencer as gerações. Aquilo é magnífico. Aquilo manutenindo vai ficar aí pro resto da vida. Era isso que era preocupante fazer para marcar a data, o mês e o ano da obra. E a assinatura do prefeito. Aquele espelho de vaidade vem junto com essa corrida que tem no Brasil de se entregar grandes obras em época de eleição para fortalecer a política do prefeito. Agora, tu quer que eu te fale uma verdade? Para fortalecer a vaidade ou não, correram com a obra e entregaram, pelo menos entregaram uma obra aí que vai seguramente uns 40 anos, que a nossa entrada da cidade era um lixo. Né? Você que já confidenciou aqui, casou 3 vezes, quer casar a 4ª, se você ficasse apaixonado, tal, fosse prefeito da cidade, no dia 1º você subisse aquela rampa, você não colocaria Sidney Pereira Costa e o nome da sua mulher, como o prefeito colocou? É um sinal de amor, né, pô? Olha, Filete, sinal de amor é para ser vivido na intimidade. Quem gosta de botar a público está querendo provar alguma coisa. Ou que é romântica, é o grande amante. Inclusive, por isso nem vou entrar muito em detalhes sobre os meus casamentos, porque todos me ensinaram. Aliás, me ensinaram, inclusive, ao respeitar a amizade que sempre fica. Nós estávamos sem se conversar há uns 10 anos, eu e minha ex-esposa Gisele. 10 anos, Sidney? Fazia 10 anos. Ela é ciumenta? Porque depois dela já passou... Nós estamos afastados, mas é importante eu dar esse testemunho, porque veja a importância de você ter a humildade de reconhecer que foi bom o casamento, mesmo que a gente não tenha permanecido nele. E encontramos... Foi bom que durou igual o nosso Sim, carioca. encontramos no início do ano, estamos conversando hoje mais perto, né? Ela, que foi secretária até de Educação. Sim, excelente secretária. Está enfrentando uma luta pessoal aí com o transplante. E, nesse sentido, nós achamos força. Eu estou num momento difícil também, você sabe, você está acompanhando. Você sai de um cargo desse, começa do zero, né? Eu cheguei num cargo de visibilidade, Agora estou começando do zero e ela lutando aí com uma cirurgia de transplante que sofreu e vem numa recuperação quase milagrosa, se não milagrosa. E a gente tem se unido até em oração, rapaz, recuperando uma espiritualidade e... Isso é importante. E esse respeito que eu tinha que merecer a ela, porque não foi terrível não o casamento. Não deu para seguir, mas a gente continua amigos. A dona Ivonete mandou um abraço para você, Sidney Pereira. Não conseguia atender o telefone dela, que gripou o telefone. Mas ela está mandando um abraço para você aqui, dona Ivonete, que é a sua fã. Pois é, dona Ivonete foi a primeira descoberta da importância que tem você falar ao telespectador com verdades. Obrigado, Ivonete, você sempre presente aqui. Um dia a gente ainda toma um café longe do isolamento. Bom, queria agradecer. Hoje eu encontrei com a dona Sônia a dona Sônia e a dona Rita na Rua Mira Tamandaré e mais 2 pessoas que eu anotei o nome. Elas falam que viu o programa. Eu fico contente que às vezes eu saio na clínica para ir para o Buticão, né? Para ir falar com o pessoal da venda, tal, porque minha mãe não está lá, está no isolamento e tem que fazer umas comprinhas, tem que ver vacina, tem que ver estoque. E eu encontrei com ela, vejo seu programa todo dia. Então eu queria agradecer o pessoal do Estuário, do Macuco, que está sempre aí dando apoio para a gente aqui na TV, vocês são muito importantes, que o programa é feito para você, é um programa que fala a verdade, não temos bandeira preta, nem vermelha, nem azul, nem cor-de-rosa, e queria agradecer o Sidney Pereira Costa, que volte mais ao programa. Hoje foi calmo, não precisei nem usar isso aqui para você, ó. O Heraldo falou para mim, se o Sidney falar demais, usa aqui. Eu vou usar com o Heraldo, essa buzina e não usei com você. Olha, tem esse lado alegre de voltar a rever você. Aqui é um programa alegre, Sidney? Um programa importante. A alegria vem porque a gente não carrega pesos. Sim. Tudo na vida tem que ter esse balanço, senão fica difícil viver e está muito difícil a gente não tirar pesos da nossa existência. Obrigado pela oportunidade. Uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para quem vê nossas reprises às 23 horas e 1h da manhã. Fiquem com Deus e com a nossa extensa programação e até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Muito obrigado.